Hoje é dia de Ação de Graças, comemoração tradicional nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, esse dia foi instituído no dia 17 de agosto de 1949, no governo de Eurico Gaspar Dutra, com a Lei 781. Ou seja, o Dia de Ação de Graças aqui no Brasil é sempre celebrado na quarta quinta-feira do mês de novembro. E para falar sobre gratidão, agradecimento, ação de graças, eu converso com o presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás, o Adson Arantes Gama. Boa tarde, Adson, bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington, boa tarde a todos os espectadores da Pai Eterno, da TV Pai Eterno. Muito legal falar sobre esse tema tão importante aí na nossa vida. Tá certo. Adson, a gente começa falando sobre esse tema, gratidão, agradecer, render ação de graças. Parece uma atitude fácil, mas para algumas pessoas essa palavra é complicada. Como é que a gente compreende o sentido da gratidão na vida humana? Olha, Padre Wellington, é interessante porque nós temos estudos sobre os sentimentos na psicologia positiva. Então, os cientistas foram pesquisar sobre as forças de caráter. E uma das forças de caráter que a gente tem é a gratidão. Então, a gratidão, ela não é muito fácil. E nós estamos vivendo um momento muito complicado que tem essa overdose, de felicidade ou essa positividade tóxica. Porque, na verdade, esse sentimento de gratidão, ele está no comportamento nosso do dia a dia. Porque a gratidão, ela envolve vários aspectos da nossa vida. Ela envolve o amor, ela envolve a compaixão, ela envolve a empatia. Por quê? Porque a partir do momento em que você começa a ser grato pelas questões que vêm no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, Nós estamos aí, a humanidade inteira, em relação à Covid-19. Eu falo que nós estamos numa mesma tempestade, mas cada um está navegando em barcos diferentes. Então, hoje, a gente refletir sobre a questão da ação de graça, ou sobre o Dia da Gratidão, é importante que cada um que está nos vendo perceba que, muitas vezes, a gente não é grato por pequenas questões relacionadas ao nosso cotidiano. Então, a importância de você olhar para você e você perceber se você realmente está sendo grato de dentro para fora ou de fora para dentro. Então, isso é muito importante, entendeu, Padre Wellington? Então, como é que eu estou no meu dia a dia? Porque eu sempre digo que cada um carrega a dor e a delícia de ser o que é. Mas será que eu realmente sou grato de dentro para fora? Ou porque essa sociedade cobra de mim tanto esse processo dessa positividade tóxica? Agora, Adson, quando a gente fala de agradecimento, a gente é educado, claro, Temos referências dos pais, dos professores, dos tutores, que nos ensinam a dizer sempre obrigado ou muito obrigado. Como é que a gente pode definir que a gente de fato está sendo grato mais do que estar dizendo de gratidão da boca para fora? Não sei se eu me fiz explicar, porque eu acho que tem uma diferença aí, entre se sentir grato e de fato extravasar isso num agradecimento concreto e aquela história de somente dizer de gratidão como se fosse uma palavra que brotasse somente do momento vocálico, somente do agradecimento verbal e não ser grato no coração. Como é que eu defino esse sentimento para que eu possa, de fato, me identificar? Será que eu sou grato ou não? Olha, é ótimo você fazer essa pergunta, porque muito obrigado. Então, se você ganha um ovo da Páscoa ou você ganha alguma coisa, é isso que você falou, a gente tem que ser educado, falar muito obrigado. Porque quando se fala gratidão, é muito mais profundo. Então, é muito banalizado essa questão da gratidão, entendeu, Padre Wellington? Então, assim, aí todo mundo, gratidão, 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 porque gratidão, você precisa realmente entender
todo esse processo. Então, quem teve Covid sabe a gratidão de ter um pulmão, porque antes a gente estava vivendo tranquilo e aí a gente não percebia a importância desse processo de respirar, né? Então, é algo que chama a atenção, né? Então, quando você é grato pelo que seu pai e sua mãe fizeram na sua vida, ou um professor, ou alguém te auxilia, você está perdido, né, em algum lugar, já viu que às vezes a gente está no lugar e a gente está perdido, está sem gasolina, sem isso, aquilo, outro, e chega alguém que sai ali do carro, que vem, que é como se fosse anjos, né, para poder cuidar de você, né, e você não ser grato. Então, a importância de você entender. Agora, um exercício que é legal, que é importante que a gente reflita e escreva mesmo, você pensar na sua vida que coisas aconteceram que realmente mudaram a sua vida e você não olhou com gratidão. Então, tem um exercício para ampliar esses sentimentos e esse comportamento, que é o Diário da Gratidão. Então, pensa hoje, 3 coisas que aconteceu com você assim que você acordou, um pouco depois, que você é grato. Então, é importante que você perceba durante essas 12 horas, né, que a gente está aí, né, acordado, que atitudes você pode dizer que você foi grato, porque isso vai ampliando o seu processo também de cuidado com o outro, né? Então, a importância de você entender, por exemplo, hoje, né, eu estou aqui em Brasília, então foi interessante que a menina que estava no caixa, foi 5 horas da manhã, e ela, com o jeitinho dela, falou assim, olha, tem mais isso, aquilo, outro. Você deseja? Quer dizer, a menina do caixa, ela percebeu essa minha necessidade e ela trouxe, quer dizer, eu fui grato com ela por ela realmente ter cuidado de mim, quer dizer, uma pessoa que eu nem não conheço. Então, muitas vezes a gente acha que a gente tem que ser grato por pessoas que estão ali no nosso convívio, mas a importância de exercitar essa ação de graça, quer dizer, ação de graça, agir. E esse agir, ele está no seu comportamento. Eu sempre falo que o amor não está no coração e nem na cabeça, Padre Wellington. O amor está na sua prática diária. E para isso, você tem que entender e compreender quais são os seus sentimentos que também não são legais diante daquilo. Porque a gente não é só uma flor de candura, né? A gente tem as nossas dificuldades, a gente tem os nossos sentimentos que não são sentimentos agradáveis, mas é importante que a gente entenda, e nesse momento que a gente está refletindo hoje sobre a gratidão, que ela seja realmente na prática. Certo. E a gente pode dizer que existe diferença entre ter gratidão e ser agradecido? Existe diferença nisso? Porque para muita gente é a mesma coisa. E existe a diferença, sim, né? Quando você recebe um presente, né? Você é grato, né? Você é agradecido por isso. Pelo menos deve-se ser, né? Com certeza, né, Wellington? Mas, por exemplo, não sei, assim, sempre acontece, quando você está com essa amplitude da gratidão, você, de repente, chega lá, eu tô trazendo um pouco a minha realidade, porque o que aconteceu hoje? Então, de repente, eu estou lá no aeroporto e vejo o nascer do sol. Você está entendendo? Mesmo de ter acordado cedo, de ter dado aula até 10h40 ontem, ter acordado cedo, quando você vê aquele nascer do sol, você se sente grato por você estar respirando, por você ter o seu trabalho, ou mesmo em situação dolorosa, né? Então, isso se chama resiliência. A resiliência é outra coisa que as pessoas ficam cobrando. A resiliência é quando você, diante de situações que são situações que te deixam desconfortável, que te deixam com medo, com angústia, você percebe que, além daquilo, tem algo que está acontecendo de forma positiva.
E aqui não é ser um otimista simplesmente alienado, tá? Mas é você realmente entender nesse processo que você está passando que outras pessoas, ou a sua atitude, ela pode deixar para outra um legado de fortaleza. Então, esses dias, um grupo de WhatsApp, tem uma amiga minha que está passando por questões relacionadas ao câncer, e a gente vê ela vitoriosa e tudo, e de repente uma amiga nossa disse que a fala dessa colega nossa fez ela chorar e fez ela perceber o quanto que ela estava realmente superficial, algumas coisas que estavam acontecendo, e aquela atitude dela trouxe para ela uma sensação de fortaleza que ela não estava percebendo. Então, essa fala dela levou para essa amiga minha que está com esse problema força também. Então, é importante que a gente entenda que a gente vive em comunidade, que a gente não é sozinho, e que principalmente nesse momento de pandemia, com essa falta do contato, que agora a gente está começando a ter, para a gente poder aprender essa lição de que a gente precisa um do outro para a gente poder viver bem. Agora, para que a gente consiga vivenciar isso tudo, tem uma palavra, né, uma frase de mais ou menos 2000 anos atrás que fala: para mim amar o outro, eu tenho que amar a mim mesmo. Então, a fala de Jesus, a intencionalidade dele, que é linda, né? Não é você simplesmente achar que o outro tem que te amar do seu jeito, mas é a ética do autocuidado, é você realmente observar as ervas daninhas, né? Ou seja, os sentimentos ruins, é você entender que, além do muito obrigado, você precisa ser grato pelas coisas que vão acontecendo na sua vida diária. E Wadson, eu pergunto também nessa questão da atitude, que pode vir a nos impedir manifestar essa gratidão. Como psicólogo, você já notou a dificuldade, já notou esses empecilhos na vida de alguém que às vezes desejou manifestar gratidão, manifestar ser grato por tantas realidades que cercam, mas não consegue? O que atrapalha, às vezes, a gente a viver essa dinâmica? Aí é que tá. A gente, principalmente nós homens, sabe, Padre Wellington? A gente foi criado sempre para poder ganhar, a gente foi criado sempre para poder ganhar a conversa, a gente não tem a escuta, a gente é muito reativo. A pessoa está conversando e a gente fica tentando adivinhar o que é que essa pessoa quer, né? E muitas vezes a gente não fica no presente. Então, é importante que a gente seja presente no lugar. Eu trouxe uma palavrinha aqui do Fábio Roberto Munhoz, que fala um pouco disso que a gente está discutindo. Ele fala, é mesmo interessante pensarmos a gratidão não só como emoção, mas também como um comportamento que pode ser aprimorado. Como algum desses estudiosos ressalvam, o mais interessante é sair um pouco do automatismo do obrigado e avançarmos um pouco na expressão de nosso reconhecimento, sermos criativos e abordar detalhes, por exemplo, muito obrigado, fiquei muito contente por você ter me ligado e ser atencioso, ou grato pela sua gentileza ao sorrir e abrir a porta para mim. Percebeu a diferença aí, Wellington, de ser uma coisa automática, mas para que você entenda e compreenda, né, que você pode falar dos seus sentimentos. Então, nós temos essa questão relacionados a essas dificuldades de expor esses sentimentos como se isso fosse uma fraqueza. E, na verdade, não é. Na verdade, quando você expressa e coloca para o outro, né, que o que você está sentindo agora, a nossa cultura, ela é uma cultura para a gente não expressar. Né? Então, muitas vezes, a gente tem que adivinhar o que o outro está querendo colocar para a gente, né? Então, nós temos a cultura da alimentação e da comida, não é? Então, a gente serve as pessoas, a gente tem tudo isso. Agora, a cozinha, né? O cozinhar é uma alquimia, né? Então, quando a pessoa cozinha, vocês já viram que ela quer que todo mundo fale para ela como é o processo?
Então, é muito importante que você não fale simplesmente obrigado, mas que você fale, gente, que tempero mais gostoso, como é que você criou isso, né? Então, isso vai fazer com que a gente abra todo esse processo de gratidão. E por isso que, principalmente nos Estados Unidos, né, tem essa tradição de comemorar o Dia de Ação de Graças no almoço, né? Como a gente faz isso no Natal ou em outras festas, né? A gente sempre está comemorando. Então, é importante que a gente deixe essas datas, né? Não trabalhe a gratidão só nessas datas, mas que todos os dias da nossa vida, seja no pequeno café, olhando para o jardim, olhando no trânsito, sem esse automatismo, né? Então, no trânsito, a gente vê como é que as pessoas elas estão agressivas, como que elas estão vivenciando só o seu amor próprio, né? E, na verdade, isso nem é amor, né? Verdade. E aí eu estava pensando numa realidade que a gente tem se deparado, principalmente depois do advento, de modo mais pleno, das redes sociais. A gente lida muito com a superficialidade. E aí eu chamo a atenção para aquilo que você dizia, por exemplo, dessa partilha. Eu acredito que, às vezes, quando a gente recebe lá um monte de mensagem pronta, encaminhada, por mais que a pessoa tenha uma boa intenção, né, se eu poderia assim dizer, aquilo não descreve o sentimento que ela poderia, de modo pessoal, de modo direto, de modo generoso, transmitir numa mensagem direcionada a uma pessoa. E aí eu peço que você me corrija se eu estiver errado. As redes sociais, esses posts, os cards, às vezes nos levam a uma superficialidade de gratidão, uma superficialidade do exercício da relação com o outro? Com certeza. E aqui é importante dizer que nós vivemos uma transição do cabo para o touch, entendeu, Padre Wellington? E que nós temos várias informações, que a gente é carregado de informações, mas a gente não tem a compreensão. E aí, para vocês que gostam de ler, o Zygmunt Bauman, ele fala da sociedade líquida. E ele questiona esse propósito. Hoje as pessoas até deixam de atender de forma síncrona, que a gente fala, atender o telefone, deixa passar para depois passar uma mensagem assíncrona, que é essa mensagem de voz. Por quê? Porque aí você pensa, você olha, mas você perde o quê? Você perde essa interação. Então, realmente, a gente tem que estar tomando muito cuidado dessa forma de mensagem. A gente fala bom dia, manda card bonitinho, etc. E as pessoas nem leem, aí fica só com emoji, né? Aí põe lá bom dia, põe a carinha do bom dia, né? E eu, como trabalho com senhoras, vocês sabem disso, com as senhoras do SEADO, que é um grupo de teatro, e a gente está trabalhando aí de forma remota, elas estão ali, e aí tem hora que elas falam, vocês não estão me ouvindo? Não, gente, conversa comigo, né? Então é importante para que a gente perceba, senão a gente vai perdendo a nossa humanidade. Então, obviamente, é importante o WhatsApp, que ele é mais rápido, mas a gente tem que tomar cuidado, porque como tem aí as reflexões que a gente antes vivia num mundo em que o ter sobrepõe ao ser, agora a gente vive num mundo em que a gente tem que aparecer. Então, aí tem filtros, tem isso, aquilo outro, em que você tem que aparecer com seus likes. É como se o gostei e o like, ele fosse símbolo de que você é aceito, que você é amado. Mas isso tudo é uma inverdade, né? Na verdade, é importante que você aprimore as suas relações, né? Mesmo que seja de forma virtual, mas que você entenda que tudo é um processo e que a gente realmente precisa ter essa ação de graça, tá? Senão a gente vai perder todo esse processo da nossa humanidade.
Agora vamos aos exercícios. Wadson, como é que a pessoa que está em casa pode exercitar o coração, exercitar as práticas, as boas práticas, para se demonstrar cada vez mais generosa, cada vez mais grata por tudo aquilo que de bom a vida lhe tem a oferecer? Tá, eu vou falar três exercícios aqui, então preste bastante atenção. Identificar as coisas boas que lhe acontecem no dia a dia, por menores que seja. Conecte-se com as coisas positivas, ok? Segundo, pense nas pessoas que lhe trouxeram coisas boas na vida. Reconheça o sentimento antes de expressá-lo. Caso resolva fazê-lo, faça o seguinte: escreva agora uma carta, tá? Use o WhatsApp para isso. Nesse momento, você aí, pense em alguém que você não alguém vivo, tá? Em que você possa comunicar e escreva para ela a importância, tá? Dela na sua vida, tá certo? Amplie as coisas que você já costuma agradecer com um toque extra. Ao invés de só dizer obrigado, seja específico e descreva por que está agradecendo, o que aconteceu e como se sentiu, tá? E o último, faça um diário de gratidão, tá? Ou as 3 bênçãos, que é o que eu falei antes para vocês, tá? Então escreva mesmo, faça um diário, né? O que é de noite você olha, né? Faz tipo um exame de consciência, né? A gente não tem muito isso. E ao invés desse exame de consciência que você faz, você coloca 3 bênçãos no dia. E aí você vai exercitando esse processo aí de gratidão. E aí realmente nós vamos ser jus a esse dia que a gente está refletindo sobre a ação, o dia de ação de graça. Perfeito. E diante das realidades, por exemplo, de celebrar um dia como esse, eu chamo a atenção para esse elemento originário do Dia de Ação de Graças, que é o celebrar em família, né? E veja que celebrar em família muitas vezes é deixar o celular de lado para redescobrir com quem se vive, com quem se partilha a vida e entender que a vida é mais do que esses empecilhos de um contato, de um embate direto, não é mesmo, Adson? É isso mesmo. E aí uma outra coisa é a contemplação ou a admiração. Como é que está a sua casa? É tão bom chegar numa casa que tem flores, não é, Padre Wellington? Verdade. Aquilo ali traz uma coisa, uma energia, né? Essa coisa que a gente tem, voltando aí, né? Aí de encontro, a questão do cafezinho com biscoito de queijo, com pão de queijo, né? As nossas pamonhadas, né? Lembra das nossas pamonhadas? O arroz com piqui. Por que você está falando tudo isso, Adson? Que é importante que você entenda e compreenda que você está inserido nesse seu lugar. E o lar é tudo isso, né? Por isso, essa questão da comemoração. Uma coisa que é importante falar para vocês, que quarto é lugar de dormir, tá? Não esqueça disso. Qual lugar da sua casa você está indo mais? Né? Tem um arranjo, né? Vocês conversam entre família, essa partilha, né? Porque é importante que a gente tenha um ritual. Eu acho que eu já falei isso aqui para vocês. Meus pais, na quarta-feira, era o dia do terço. Tá? Mas o terço ele era importante, mas ele ficava ali em segundo plano, porque meu pai falava do trabalho dele, minha mãe falava, perguntava como é que estava na escola, a gente ia fazer um biscoito frito, às vezes minha mãe fazia uma pizza, né? E ali todo mundo, eram 5 filhos, né? Então, a importância dessa rotina. Então, isso é ser grato nesse processo. E aí, a intencionalidade sua como pai, como mãe, a intencionalidade sua como amigo, a intencionalidade sua no seu trabalho, que intenção você tem? E aqui a gente está falando da intencionalidade que é a gratidão, né? E, obviamente, gente, nesses espaços vai surgir divergência, vai surgir dificuldades, mas a importância da gente enfrentar isso com amorosidade. E esse momento nosso atual, que não é só por causa da pandemia, a gente já estava transbordando ódio, vamos perceber que a gente não precisa transbordar ódio, a gente tem que transbordar amor
e gratidão. É isso aí. E eu acho que diante dessas realidades que a gente está sendo convidado, chamado a celebrar num dia tão emblemático para a história, e eu acho que para a sociedade como um todo, né? Porque o Dia de Ação de Graças quer gerar em nós um sentimento bonito, um sentimento frutuoso. Eu acho que é impossível render ação de graças sozinho, Adson. A gente não consegue render ação de graças ou celebrar um dia de ação de graças na solidão. Isso eu estou até gaguejando aqui, mas isso é verdade, Padre Wellington. Por quê? Porque quando você relaciona com outro, você percebe que você está vivo, até no contraditório, né? Vocês estão vendo que eu estou falando, colocando sentimentos positivos e sentimentos que são considerados negativos, que isso é da vida humana. Agora, obviamente, se você ficar dando comida para o sentimento negativo, a sua vida realmente ela não vai ser ação de graça. Então, é importante, tem o José Laprino, que era um morador de rua, vocês sabiam, lá do Rio de Janeiro, ele colocou uma questão emblemática nessa questão da gratidão, que é a frase: gentileza gera gentileza. E observe, gente, esse era um sujeito que vivia na rua, que não tinha casa, não tinha moradia, e ele enxergava a vida com esse olhar. E como a gente está vivendo nessa sociedade que é automática e que te cobra muito no seu dia a dia, sua performance e etc., e a gente esquece que a gente vive na relação. Mesmo que você seja um solitário, um ermitão, você vai na padaria, você vai no banco, você vai na igreja, você vai na praça, você vai no seu dia a dia, você se relaciona com o outro. Então, a ação, a sua atitude, né, com esse olhar de gratidão, vai fazer com que você consiga ter mais empatia. Agora, isso é fácil? Não. Porque é a forma, você precisa ter esse desejo e essa vontade de realmente querer estar. E se você está com a solidão, aí você tem que tomar cuidado, que você pode estar entrando numa depressão reativa. Que a depressão ela tem dois tipos: tem a endógena, que é a questão orgânica, que tem indivíduos que têm essa limitação orgânica, e tem as situações que estão acontecendo agora no nosso dia a dia, que é em relação às nossas perdas que a gente teve financeiras, as perdas relacionadas a entes queridos, que advém da Covid. Então, é importante que a gente entenda que a gente vive em sociedade. E como é que eu estou indo para essa relação? Então, eu tenho que cuidar desse terceiro lugar, que é essa relação aonde eu convivo. E se eu não estou conseguindo, aí eu tenho que ver que muitas vezes eu estou boicotando a mim mesmo, e aí eu não estou conseguindo seguir o caminho. E aí eu preciso de ajuda profissional. E Adson, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Eu quero perguntar para você essa relação da gratidão com a felicidade. Ótimo. Aí eu vou trazer um teórico, porque eu gosto de falar de onde eu estou dizendo, entendeu? Que é importante. É o Viktor Frankl. Então, o Viktor Frankl, ele fala uma coisa que é fantástica. Ele fala que a sociedade fica procurando a felicidade. E a felicidade é um efeito colateral do que tem sentido na sua vida. Então, se você tem sentido no que você faz, né, no seu trabalho, no seu casamento, no seu dia a dia, você vai ser feliz. Então, é importante que todo dia a gente pergunte: eu estou sendo um presente no meu presente? Realmente eu estou conseguindo vivenciar o meu café da manhã, vivenciar o meu trabalho? Eu acordo só para pagar boletos? A gente não acorda só para pagar boletos, não. Né? Então, eu tenho alguém ou algo, se eu morrer daqui a um ano, qual vai ser o legado para os meus filhos? Eu não preciso ser Madre Teresa de Calcutá, nem Martin Luther King, entendeu? Nem Irmã Dulce. Eu tenho que salvar o meu lugar. Eu lembro de uma professora falar: olha, a gente não tem que salvar o mundo, não. A gente tem que cuidar do nosso jardim.
Então, é importante que os telespectadores entendam que legado que eu estou deixando, né? Então, o meu legado é no meu dia a dia, né? Então, se você está percorrendo a felicidade e ela está lá no futuro, nunca vai chegar. Então, que você entenda e compreenda que é no seu presente que você vai viver o que está para acontecer. Então, eu sempre falo, a gente tem que chorar no lugar certo e a gente tem que rir no lugar certo. Agora, para que isso aconteça, eu tenho que ter uma coerência, eu tenho que me conhecer cada vez mais, saber em que momentos que eu estou sendo verdadeiro comigo, se eu estou sendo realmente, porque sou eu que entro no limite do outro e eu que permito com que o outro entre no meu limite. Por isso que é importante que a gente viva a vida com sentido, com propósito. Qual que é o meu propósito de vida? O que eu quero? Independente do que a sociedade te coloca, porque hoje a gente está vivendo um mundo em que a sociedade está o tempo inteiro te cobrando. Então, nós temos as motivações extrínsecas e a gente tem que ver quais que são as motivações intrínsecas. Então, qual que é a sua motivação intrínseca? Então, para isso, é importante que você entenda esse terceiro lugar, que é o lugar do nosso comportamento. Wadson, quero agradecer, te desejar um dia abençoado de ação de graças e deixar o espaço aberto para você também deixar sua mensagem para os telespectadores que com a gente, né, nesse encontro aqui no programa Pai Eterno, celebram esse dia. Ô, Padre Wellington, por isso que eu perguntei para você que dia que você celebra, né? Então, assim, eu vejo que você vem fazendo um trabalho muito importante para abrir um espaço para que as pessoas que estejam lá do outro lado da telinha, elas possam sentir esse processo real do verdadeiro cristianismo, entendeu? Que eu falo que o cristianismo é na prática. E aí tem o Santo Agostinho que fala: agir segue o ser. Eu não sei falar em latim, mas agir segue o ser, quer dizer, é você ter a coerência de você praticar o que você fala. Então, isso é muito interessante, isso é a gratidão que eu tenho por você, né, por um canal que sempre abre, não só para mim, mas para outras pessoas que estão aí nessa reflexão. E aí, para quem está assistindo, né, que você olhe para o espelho, tá, e você veja que você é o protagonista da sua história. Que às vezes você não está dando conta, se não está dando conta, pede ajuda. Hoje nós temos aí os CAPs, nós temos os CRAS, nós temos os CREAS, você que é pessoa idosa, que às vezes não tem coragem de denunciar o seu filho por amar, mas você fez tudo por ele, então você vai num CREAS, você denuncia, se na sua cidade não tem a delegacia, sabe, Wellington? É porque eu estou como presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa e está tendo um aumento muito grande de violência, sabe, doméstica contra a pessoa idosa, e o idoso fica com medo e querendo proteger quem o agride, tá? Então é importante, você vai ser escutado dentro de um CRAS, de um CREAS, né? Você que está se sentindo deprimido, né? Tem as faculdades de psicologia no Brasil inteiro, tem as clínicas, não sei que tem um tempo, mas tem que falar isso, porque é importante, entendeu, Wellington? Porque aqui a gente vê que tem um Brasil inteiro que está assistindo e que você cuide de você e que realmente seja um dia de ação de graça. Tá certo. Um abraço, Wadson. Espero termos outras oportunidades e temas para conversarmos aqui no programa Pai Eterno.